Nós já vimos que essa carta é dirigida a uma igreja e que o apóstolo chama de senhora eleita. A senhora é uma igreja que persevera na doutrina de Cristo, principalmente na prática. Não é isso que nós já vimos? Amém. Amém. Depois de tratar, de falar da igreja verdadeira, o apóstolo chama de senhora eleita, para lembrar que uma mulher, uma igreja é tipificada por uma mulher. Não é isso? Aqui, a igreja precisa ser uma senhora. O contrário de senhora aqui é prostituta, né? A igreja não pode ser prostituta. Uma igreja ela se prostitui quando ela vai atrás de outros deuses e de ídolos. Após tratar dessa questão da igreja, após ele tratar também da questão da verdade, nós vamos falar a verdade, aparece 5 vezes logo no início dessa carta. Andar na verdade, aquilo que abre no versículo 4, ele diz: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Andar na verdade significa reagir corretamente aos enganadores, aos mentirosos. Não é? Isso que é andar na verdade. Andar na verdade é reagir corretamente aos enganadores, pondo-se em guarda contra eles e rejeitando-os. Versículo 11 diz: quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então a questão da sã doutrina e da prática cristã, ela é para ser levada em conta. Uma igreja, uma senhora, para que ela seja eleita, para que ela seja uma senhora eleita, ela tem que guardar as doutrinas de Cristo, que é a cabeça da igreja. Não dá para pensar num corpo andando de acordo com ele, não ser pelas ordens da cabeça, dá? Não dá, né? Já pensou a cabeça cair para um lugar e o corpo cair para o outro, daí eu vou para lá? Não tem como, não é verdade? Então a igreja, ela precisa guardar a sã doutrina, que é andar na verdade. Andar na verdade é andar em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amém? Amém. Amém. Jesus Cristo é a verdade. Então, a senhora, igreja, qualquer igreja aqui é congregação, não é nem denominação. Para que ela seja uma senhora, ela tem que andar na verdade, o que significa reagir corretamente aos enganadores ou aos falsos mestres, e que são chamados aqui de anticristo. Vamos chamar de anticristo. Pondo-se em guarda contra eles e rejeitando-os. A prática
prática cristã foi estabelecida. Amar uns aos outros. Não é isso? Nós já vimos aqui. Qual que é a prática cristã? Versículos 5 e 6. A prática cristã, nos versículos 5 e 6. E agora, Senhora, quem é a Senhora? A igreja. Rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. O meu mandamento, na prática, é amar uns aos outros. Não é amar somente de língua, de conversa. É amar de fato e de verdade. Não é isso? Aquele que tiver bens desse mundo, reparte com quem não tem. Isso não é. Isso é dentro da igreja. O que colhe mais, ajuda o que colheu menos. Se eu quiser usar uma linguagem da agricultura, né? Quem colhe mais, ajuda o que colheu menos. Uma igreja, para que ela seja uma senhora e seja eleita, ela tem que andar, ela tem que praticar o amor. Amém? Amém. Então, após tratar disso, eu disse outro dia, principalmente a segunda e terceira carta de João, elas são muito sintéticas, né? Elas são tensas. Você tem que orar pelo Espírito Santo de Deus, porque ele também não está entrando muito detalhe. Por que ele não entra em tanto detalhe? Porque os outros já entraram antes dele. Paulo, Pedro, Tiago, já entraram antes dele. Então não vai entrando em detalhe, vai. Então nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos dê luz aqui. Não é isso que eu disse? Amém. Quanto mais curto é o texto, mais difícil ele é. Ele não vai dando muita margem para a interpretação. Você tem que sair buscando nele o que o Espírito de Deus está querendo dizer aqui. Então, ele agora ele começa a falar de um problema sério, que é a questão do enganador, ou dos enganadores, que logo no nascimento da igreja entraram nas igrejas. Já falei também que você não pode falar em uma igreja. Então, quando o enganador ou enganadores entram numa igreja, numa congregação, aí essa congregação está complicada. E se o enganador for pastor daquela congregação, aí ela está desgraçada. Está perdida. Está compreendendo ou não? Amém. Se for um pastor ou uma pastora de uma igreja que está sempre à frente daquela igreja que foi enganador, essa igreja está irremediavelmente perdida. Amém? A prática cristã, amar uns aos outros, é um teste
prostituta. Está compreendendo? Diga amém. Amém. Ah, que negócio é esse? Não, mas coitadinha. Lá nós não amamos um ao outro, não, mas não são você também não. Ah, não, é assim. Aqui a palavra de Deus é assim, é amar ou não. Ou eu te amo e te ajudo, ou eu não te amo. Não adianta eu ficar falando que eu te amo. Eu te amo, uma música do Beto, né? Eu te amo. Fica aquela louca na cabeça, mas não ajuda. Esse é o teste para saber se a senhora, a igreja, é eleita ou não. João é interessante, né? Na primeira epístola dele, João faz um teste aqui maravilhoso para saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Não é isso? João 3. Primeira João 3. Versículo 7. Filhinhos, preguei aqui, tem uns poucos dias. Estou pregando em João esse dia. Ninguém vos engana. Cuidado com os enganadores. É o que ele está falando lá na segunda epístola. Ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Prática da justiça, ela o âmbito dela é dentro da congregação, quando os irmãos se amam, quando os irmãos amam uns aos outros. Amém? Amém. Deixa eu falar. Quem comete o pecado é do diabo. O pecado aqui é a injustiça. Está compreendendo? Porque o diabo peca desde o princípio, ele é iníquo desde o princípio, ele é injusto desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As práticas do diabo, as obras do diabo. Se uma igreja continua na prática do diabo, ou seja, não praticando a justiça, como ela é de Cristo? É o teste. É o teste. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não comete injustiça. Pecado aqui é injustiça, amém? Porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Amém. Essa questão é interessante aqui na segunda epístola do Filho de Deus, os que rejeitam Jesus Cristo e diz que ele não é filho de Deus. Ora, a semente de Deus está em Cristo e em nós. Amém. Amém? Amém. A semente do Pai está nos filhos. Vai? Ah, não? Amém. Amém. A Deus me lembra se meu filho é minha semente, então que desgraça é essa e tal. Filho de Deus, mas a semente não é de Deus? Qualquer que é nascido de Deus não comete injustiça, porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele não pode ser injusto porque é nascido de Deus. Amém. Aqui não é justiça própria, aqui é a justiça na prática. Convenhamos que dentro de uma igreja, onde uns poucos têm muito e muitos não têm nada, muitos dormem em camas aconchegantes,
e outros dormem no chão, dentro de uma mesma congregação. Uns moram em mansões, outros moram em favelas. Essa igreja é injusta. Amém? Amém. Ela é injusta. Daí que essa questão é séria. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não comete injustiça, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, são mostrados. Manifestar é mostrar, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer saber se uma igreja ela é filha de Deus? Agora aqui na linguagem de filha. É simples. É se lá dentro dela tem justiça. Amém? Amém. Se dentro dela tem justiça. Há o teste. O teste DNA. DNA de Deus. Amém. Aleluia. Entendeu? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, conta aí. Não é de Deus. Não é filho de Deus. Dá para entender? Amém. Amém. Legal. Eu gosto desse teste. Para parar com essa conversinha, essa conversa fiada, e de muitos crentes que, de tanto ser levado por falsa doutrina, de vento de doutrina, conversa fiada, começa a defender os filhos do diabo. Aí nós temos que reagir corretamente contra os enganadores. Isso que é reagir corretamente contra os enganadores. Amém. Está entendendo? Amém. Aleluia, hein? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, que era do satanás, que era do capeta, que era do diabo, do maligno, e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão o quê? Justas. Justas, está vendo? Suas obras eram más. E as dos seus irmãos justas. Ele não fala pouco, ele fala justa. Teste. Amar a verdade significa odiar a mentira. Os enganadores, os falsos mestres, são pedras de tropeço para muitas igrejas e para muitos crentes particularmente. Os falsos mestres escondem com sutileza a humanidade de Cristo, a humanidade de Deus. Aí que é complicado, porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Veja bem, versículo 7, agora na segunda, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador do anticristo. Antes de Jesus é o verbo que se fez carne. Amém. O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Antes, Deus era meio que assim, a palavra Deus
Até hoje, né? Mesmo estando em maiúscula, mas a palavra Deus fica assim meio que no ar, né? Deus, deuses. O Senhor já tinha se identificado lá em Isaías para se diferenciar dos outros deuses. Lá ele dissera: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, este é o meu nome, a minha honra eu não a darei a outros deuses, eu não a darei ao trem, e nem a minha glória a imagens. O mesmo Isaías profetizara de que o Messias, o Salvador, o Redentor, nasceria de uma virgem, de uma mulher, e dá o nome do menino que nasceria, do Redentor que nasceria. Qual era o nome? Emanuel, Deus conosco. Quando Maria concebe Jesus, José, já preguei disso aqui largamente, ele não acreditou que ela tivesse concebido o Espírito Santo. Maria estava doida. Que negócio é esse? Você viajou, ficou lá uns 3, 4 meses lá naquela Galileia fora, lá para Judá. Agora você me vem para a República e vem falar que você engravidou do Espírito Santo. Estou acreditando nisso não. Aí o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e fala para ele: não, essa é a profecia do Isaías. Pode casar com ela. Lembram-se disso? Amém. Amém. Sabem disso? Amém. Já tinha profetizado. O outro profeta que eu estou tratando dele aqui na quarta-feira, estamos conversando aqui com ele. Quem é mesmo? Miqueias marca o lugar onde Jesus ia nascer, a cidade. Vai nascer lá em Belém, da Judéia, Belém Efrata, Belém. Você que é a menor entre as outras, é aí que vai nascer o Messias, o pão da vida, o Redentor vosso. Está entendendo? Amém. Lá em Belém. Belém significa casa de pão. Muito bem. Já tinha sido profetizado. O Senhor já havia falado na boca dos profetas. Ele já havia se identificado antes dele se fazer carne como o Senhor. Como o Senhor. Aí Deus se faz carne. Agora é um Deus, veja bem, eterno. Ele diz: eu e o Pai somos um, sempre. Desde o começo. Mas agora é um Deus eterno, mas com data de nascimento. E nascido de mulher, homem, portanto. Deus, homem. Essa natureza é que levou muita gente, e leva até hoje, a não crer de Jesus Cristo, na humanidade de Jesus. Jesus, homem. Essa doutrina é interessante, porque se Jesus não for homem, for Deus, e é isso que muitos pregaram, eu não quero muito entrar nessa questão aqui agora. Diz assim: não, esse Jesus não era homem, ele era Deus. Isso significa que todo aquele sofrimento, tudo aquilo foi diabo. Teria sido enviado. Entendeu? Ora, Jesus Cristo, homem, ele nasce da mulher, passa por todas as etapas que qualquer um de nós
passamos. Desde a gestação, aquelas etapas, primeira semana, 1 mês, 2 meses, 3. Maria foi ficando inchada, foi ficando barriguda, a mesma coisa de qualquer mãe. Entendeu? Amém. Cadê a Flávia? Lava a mão. Lava. Ah, tá. Se ele não tá chorando, ele tá mamando. Ah, esse menino acabou com um desse. Ele tem que estar dormindo ou mamando. Senão ele está chorando. Sem chorar. Aleluia. Então, esse mesmo processo. Lembra quando a Fran estava barriguda? Foi inchando, aquela carona inchada, não é verdade? Você também é Maria. José ficou olhando para Maria assim e falou assim: ah, essa Maria está meio esquisita. Ô Maria, você lá vai ficando inchada? Estou te entendendo, não. Não, assim. Mesmo processo. Agora, só que Jesus, ele passa por todos esses processos, mas ele era perfeito. Amém. O homem perfeito. Amém? Amém. O homem 100% perfeito, intelectualmente e fisicamente. 100%. Igual a quem? Quem era 100% quando foi feito? Adão. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão. Só que Adão foi feito homem. Jesus, ele não foi feito, ele foi gerado por Deus. Amém. No ventre da Virgem Maria. Amém. E passa por todos os processos. Agora a questão é no intelecto dele, que era 100%. E 100% também saudável fisicamente. Amém? Amém. Portanto, perfeito. Aí sim. O que é difícil também de imaginar. Né? 100% perfeito. 100% inteligente. Mas passando por todos os processos. Você sabe que tem muita gente que confunde, acha que Jesus já nasceu sabendo dele. Não, Jesus passou por todos os processos. Igual o Emanuel aí. Igual nós todos passamos. Nasce, depois aquela coisa, dor de barriga, preso, não sei o que, chorando, nascendo dente, tá tudo. Aprendendo a ler, aprendendo a escrever, tudo. Mas só que, aí sim, eu fico pensando nos mestres de Jesus Cristo, né? Os que ensinavam ele a ler, os que ensinavam a ele o grego, por exemplo. Eu falo assim: Jesus, menino, não aprende depressa demais. Hã? Amém. Está entendendo? Amém. Ele era profissional, ele era carpinteiro, igual seu pai adotivo. Imagine José ensinando o arquiteto do mundo a tirar medida de uma mesa, de uma cadeira. José sabia que ele era Deus. O que eu faço com esse moleque aqui? Vou ensinar ele de medida. Não precisava, só que ele aprendia rápido. Né? Está entendendo como é que é? Amém. Eu gosto do livro do Márcio Carlos, não sei qual, dele que fala de Maria. Maria amamentando Jesus. Jesus aquela bocona chorando, porque o menino pequeno tem uma boca muito grande também, né? Esse bebê. Aquela bocona chorando. E ela
sabendo que ele era Deus, falar assim: o que eu faço com esse menino? Ele é Deus. Eu lhe dou mamar, lhe dou de comer, ou eu o adoro? E o macho do cara diz que, na dúvida, ela fazia os dois: amamentavam e adoravam ao mesmo tempo. Amém. Essa humanidade de Jesus é que foi negada e é negada por muitos até hoje. Amém? Amém. E é um dos testes para saber se a pessoa é cristã de fato ou não. Muitos cristãos não acreditam que Jesus seja Deus. E aí ele não é cristão. Por quê? O Bruno está quase dormindo ali. É filho do Cris. Precisa nem ganhar, precisa? Olha lá. Estou vendo ele saindo ali de dentro daquela hora. A gente diz, mulher vai esticando. E aí vai crescendo. Olha, o filho tem que parecer com o pai. Amém.